Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início aqui à nossa aula, né? Como prometido, nossa aula de mixagem harmônica ou tonal. Nessa aula a gente vai ver alguns conceitos, vamos ver alguns softwares que vão auxiliar, né? Para que vocês façam a organização das suas músicas, façam a verificação dos tons das músicas que vocês têm nos acervos de vocês, né? E para isso a gente vai demonstrar alguns softwares, um pago e algumas alternativas gratuitas, certo? Depois disso nós vamos ver um pouco de Rekordbox, que é o software da Pioneer, onde vocês podem fazer a organização das suas músicas, os seus sets, né? Também analisar as músicas que vocês vão tocar, vão trabalhar, né? Ver os pontos de mixagem da música. Então o Rekordbox é uma ferramenta gratuita, né? Esse Rekordbox, que é o Rekordbox de organização de tracks, né? De músicas, porque existe o Rekordbox DJ, que é o Rekordbox feito para você discotecar, né? Usando um computador. Então, às vezes, alguns alunos baixam essa versão, quando na verdade a versão que tem que baixar é a versão para organização de músicas, né? Tanto que no vídeo eu vou disponibilizar todos os links para download desses softwares que eu vou estar mencionando aqui para vocês, tá? Então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Mário Peter, eu sou DJ e produtor, né, aí tá minhas redes sociais, eu sou DJ da Hausic, sou ex-aluno da Hausic como vocês, né? Eu quando entrei na Hausic para aprender, né, essa arte da discotecagem, eu já tinha alguma experiência com música, porque eu sou guitarrista, toco violão, toco guitarra, né, toco instrumentos de corda em geral. Então, acho que a minha experiência como instrumentista ajudou no lance da discotecagem, mas assim, eu já adianto que não é obrigado você ser músico, para você ser DJ, para você ser produtor, né? Você precisa saber um pouco de teoria só, alguma questão de compasso e muito treino, né? Então eu comecei como aluno da Hausic e depois passei a instrutor, né? Também continuei com contato, né, com o Johnson, com o meu instrutor na época, que fazia parte do curso. Então, a questão do grupo, que o Johnson tanto reforçou outro dia, para que vocês mantenham contato com a gente, né? Porque, assim, eventualmente o Johnson está produzindo festas, ele está em contato com produtores de outras festas, então fica mais fácil indicar aqueles alunos que se destacam, né? Então, esses destaques da Hausic, na verdade, é uma via de mão dupla, né? Porque você tem que fazer sua parte, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que mostrar que você aprendeu, você tem que, lá na frente no curso na parte de marketing, vocês vão ver que é preciso vocês estarem com as suas redes sociais preparadas, né, para quando surgir a oportunidade você poder já mostrar uma coisa mais profissional. Então, tudo isso aí vocês vão ver no curso até o final do curso, né? Então aqui da minha parte, a gente vai ficar com a parte de mixagem harmônica, ou tonal, e a parte de Rekordbox, certo? Lembrando que o grupo, né, vocês têm acesso lá a mim, ao Johnson, para tirar dúvidas, né, a qualquer momento. Pode ser no privado, pode ser lá. Na verdade, quando for para tirar uma dúvida, eu até prefiro que você me procure no privado, porque é uma coisa mais direcionada, né? Às vezes o grupo tem muitas mensagens e acaba que vai se perder aquela sua dúvida. Então, quem tiver dúvida após as aulas, pode me procurar diretamente, que eu respondo a todos. Às vezes eu posso até demorar um pouco, mas respondo a todos. Então, vamos para frente. Então, vamos ver aqui alguns conceitos de mixagem harmônica, certo? Então, lá. A mixagem harmônica consiste em misturar duas músicas que sejam compatíveis harmonicamente. As duas músicas devem ter tons que sejam compatíveis. Desta forma, a mixagem se torna mais suave
independente de qual técnica de mixagem você está utilizando, juntamente com a mixagem harmônica, mixagem convencional, de corte, etc. Né? Existem diversas formas de você fazer mixagens, né? Pela batida, você corta o volume, né? Usando jog, tem uma série de coisas que vocês vão aprender aí com o Johnson, né? Então, além dessas técnicas que vocês vão aprender, é importante que a música A seja compatível harmonicamente com a música B, ou seja, a música que está saindo, se ela for harmonicamente compatível com a que vai entrar, essa transição ela se torna mais transparente, na verdade não é nem transparente, ela se torna menos brusca do que se você fizesse somente pela batida, que é o que alguns DJs que não tiveram essa oportunidade de fazer um curso, né? E até mesmo alguns que já fizeram alguns cursos aí em Fortaleza, não tem essa aula, né, de mixagem harmônica. Então, normalmente os cursos ensinam você a mixar usando a batida sem levar em consideração que as músicas estejam compatíveis harmonicamente, certo? Então, alguns DJs, né, como eu falei, fazem mixagem harmônica intuitivamente, utilizando para isso a sua percepção auditiva, ou seja, o DJ não conhece os conceitos que a gente vai ver aqui, mas ele tem uma percepção auditiva, né? Tem um conhecimento musical, tem uma sensibilidade para ouvir a música A, ouvir a música B e achar que aquelas músicas elas se parecem, né, harmonicamente, e essa transição vai ser possível ser feita sem que seja tão perceptível, né? Inclusive, os DJs que não são produtores, mas fazem mashup, utilizam muitas vezes essa percepção auditiva para juntar o break de uma música com o drop de outra. Para que isso seja possível e fique legal, um mashup, as duas músicas têm que ser harmonicamente compatíveis. Então, o DJ acaba fazendo isso de uma forma intuitiva, né? E da mesma forma também na mixagem. Que eu acabei de falar, né? Quando o DJ desenvolveu ainda essa percepção, né? Percepção auditiva, a utilizar somente as técnicas de mixagem sem levar em conta a mixagem harmônica, tende a fazer uma mixagem fora do tom. Por mais bem encaixada que estejam as duas músicas, independente do tipo de mixagem utilizado, a mixagem vai soar sempre de forma estranha aos ouvidos mais apurados, né? Eu, como sou produtor, às vezes o aluno me manda uma track para eu dar uma analisada, né? Como está a estrutura, como está a ideia dele. Então, às vezes tem uma notinha fora do tom, e só de ouvir eu já percebo que tem alguma nota aí fora do tom. Às vezes eu não digo precisamente qual nota é, porque eu não tenho ouvido absoluto, que é você ouvir a música, ouvir a nota e saber qual é a nota que está sendo tocada. Mas eu percebo que aquela música não está harmônica com o restante da música. Então, da mesma forma, quando o DJ está fazendo uma mixagem com duas músicas e que elas não estão em tons compatíveis, eu já percebo, né? Muito embora esteja lá as duas batendo certinho, né, os kicks, e o cara faça a mixagem, trocando as frequências certinho, mas você percebe que está passando de uma música para outra. Quando elas estão compatíveis harmonicamente, é quase imperceptível essa mudança, né? Por isso, a gente reforça que é muito importante você não só aprender as técnicas de mixagem, como também organizar seu set de forma harmônica, certo? Claro que existem situações que é impossível você fazer com que a música A seja compatível com a música B. Por quê? Porque você quer que a sua música A seja aquela música específica e quer que a música B seja uma música específica. E elas não são compatíveis harmonicamente, mas você quer. Você quer tocar nessa sequência, você quer tocar a música A e quer tocar a música B. Então, aqui não é uma coisa amarrada. É sempre bom que as músicas estejam numa sequência harmônica, mas se não for possível, você faz a mixagem somente pela batida, certo? Então, só para dizer assim que lá na frente, o Mário disse que só pode fazer mixagem se for harmônica. Se puder ser, melhor. Se não puder, você faz só pela batida, sem problema. Então, todos os top DJ do mundo utilizam essa técnica para preparar seus sets. Isso é uma verdade incontestável, né? E até, assim, o próprio software que a gente vai dar uma analisada aqui, vai
que eu vou indicar para vocês usarem, ele tem lá as fotos de DJs, ou seja, são DJs que utilizam, autorizaram, né? Pode ser patrocínio? Pode, mas eles realmente usam, né? Porque facilita muito a vida do DJ, né? E principalmente aos DJs que não têm conhecimento de música, né? De teoria musical. Então isso já ajuda bastante. E foi para isso que foram criadas essas técnicas, para o DJ que não é músico. Então, um exemplo aqui. Então, né, a seguir a gente vai demonstrar um exemplo que tem no site do software Mixing Key, que é o software que é pago, que eu vou indicar para vocês. E lá no site tem esse exemplo que o cara faz a mixagem de várias músicas em 5 minutos. Né? Em alguns momentos ele usa acapelas. Para quem não sabe o que é acapela, é só o vocal, né? Sem a parte instrumental. Ele usa somente as harmonias, né? E vai misturando essas partes e você pensa que é uma música só. Claro que vão ter algumas músicas que vocês possam conhecer e vocês vão estar sabendo que naquele momento está havendo uma transição de uma música para outra. Mas você não fica... Se você não conhecer essas músicas, parece que é uma música contínua, uma música só, né? Justamente porque elas estão sendo mixadas e elas são harmonicamente compatíveis, tá? Eu não vou deixar tocar os 5 minutos de áudio, é só para a gente ver como é que funciona, certo? Desculpa, gente, vai ter alguns defeitos nessa gravação porque eu ontem esqueci meu mouse na casa de um amigo e estou usando um mouse aqui que é muito ruim. Então, às vezes, vai acontecer algumas falhas aqui durante a apresentação, mas foquem no que a gente vai estar passando, tá? Então, aí, esse foi um exemplo que está no site lá do Mixing Key, que o cara ele faz a mixagem de 32 músicas, né? 32 músicas em 5 minutos. Né? Então, se você tiver interesse, depois vocês podem até procurar aí no SoundCloud também, que esse exemplo vão estar lá. Esse exemplo vai estar lá, né?
para quem tiver curiosidade de ver tudo. Então, não sei se vocês perceberam, mas assim, as mixagens, as transições das músicas são quase imperceptíveis, né? A não ser pelo fato de a gente já conhecer algumas músicas que estão sendo mudadas, né? Então, além de você se preocupar menos com a questão, porque assim, quando você solta a música, você está mixando, você às vezes solta fora do tempo, você tem que acertar no jog para não sambar. Então, até em relação a isso, para você fazer mixagem é muito mais tranquilo quando o seu set está organizado harmonicamente. As falhas que podem ocorrer durante a mixagem, elas ficam muito menos perceptíveis quando as músicas estão harmonicamente compatíveis. Quando você tem duas músicas que são incompatíveis harmonicamente, se você solta a música fora do tempo, ou seja, não está na batida certinha, você já percebe aquela sambada, né? Aquele estalar que tem da diferença do kick da música A para o kick da música B, né? Então, assim, recomendo fortemente que vocês depois coloquem em prática isso, tentem organizar seus sets ou algumas músicas para treinar harmonicamente, vocês vão perceber a diferença que é você fazer mixagem só pela batida e fazer mixagem as músicas estando harmonicamente compatíveis, né? Uma vez eu vi um cara num tutorial falando que você mixar pela batida é como se você dirigisse um Fusca, e mixar de forma tonal é como se você estivesse dirigindo uma Ferrari. E realmente, quando eu passei a utilizar isso aqui, cara, é impressionante. Então, recomendo fortemente que vocês, quando terminarem de assistir a aula, coloquem em prática, porque isso vai ser um diferencial não só para a carreira de vocês como DJ, né? Como vai facilitar profissionalmente o trabalho de vocês. Vamos para frente. Então, preparação, né? Então, assim, o profissional, né, o DJ, ele trabalha, o trabalho dele não se resume a ele ir na festa e tocar, ir no evento e tocar. Então, o DJ, ele tem todo um trabalho que é feito, na sua grande maioria, em casa. Seja ouvindo as tendências mundiais, né, de músicas, de vertentes, seja descobrindo vertentes novas, né? Então, o trabalho do DJ é um trabalho de pesquisa, ele tem que estar sempre antenado, né, com o que o mundo da música está colocando aí à disposição, né, no mercado, porque assim, o DJ ele toca porque ele gosta, ele faz por prazer, mas obviamente que a gente também busca um retorno financeiro com isso, até porque você faz um investimento, não é um investimento barato, na maioria das vezes, né? Então, você quer fazer sucesso. Então, por que às vezes alguns DJs pegam músicas de funk ou pegam músicas de, sei lá, um sertanejo que tá bombando, como foi o caso do Omulu, pegou uma música do Safadão e fez um remix, porque ele se apoia no sucesso dessa pessoa, faz um trabalho legal, voltado para sua área e se destaca também, né? Acaba que havendo uma ajuda mútua, porque no caso do Omulu e Safadão, os dois se ajudaram mutuamente, um divulgou, acabou dando um impulso à carreira do outro. Então, não pense que o trabalho do DJ é só chegar na festa e tocar. Tem todo o investimento, você tem que pesquisar novas sonoridades, você tem que pensar em inovação também, e você tocar um negócio que ninguém está tocando e de repente fazer sucesso na pista e você ser pioneiro, né? No nosso... Na Hausic, né? A última turma de produção teve um aluno que é um cara que, assim, eu cito como exemplo para vocês que estão começando, né? Ele já era DJ, ele já tocava e ele resolveu fazer o curso de produção comigo, né? E esse cara, ele terminou o curso, ele ficava direto me fazendo pergunta, ficava direto trabalhando, foi no período das férias dele, né? E ele me procurava 1, 2, 3 da manhã, esse cara estava trabalhando, é o Jorge Noleto, ele está lá no grupo, né?
E esse cara, ele tava, suponho, né? Eu não tenho certeza disso, mas eu lembro dele ter comentado que estava assistindo nos stories dele, no Instagram, que estava assistindo La Casa de Papel, né? A série lá da Netflix. E aí, alguns dias depois, ele estava fazendo um remix dessa música, né? Ele foi, se não for o primeiro, foi um dos primeiros aqui no Brasil a fazer um remix dessa música. Então, assim, esse cara, ele me perturbava 1, 2, 3 da manhã, ele estava acordado, e eu, como tenho um problema de insônia, às vezes também estava acordado, e ele estava lá batalhando, estudando, e estava fazendo esse remix. Resultado disso, ele teve um sucesso imenso com esse remix, foi inclusive convidado para fazer o lançamento oficial pela gravadora espanhola. Não sei em que pé está isso, mas ele me segredou isso na época, já deve estar, já ter adiantado. E aí depois disso, não foi nem uma semana, foi umas 3 semanas depois, aí começaram, né, o pessoal do destaque da cena nacional a lançar suas versões, né? A Loki lançou, o Jorge lançou, todo mundo lançou versões dessa música, mas ele foi o pioneiro. Então, o DJ, e se ele é DJ produtor, é um cara que tem que estar antenado, né? Ele tem que estar trabalhando não só na pista, mas em casa também, né? Então, é só para reforçar isso aqui, certo? Então, para que o DJ consiga fazer mixagens harmônicas, ele precisa fazer a preparação das suas tracks, né? Isso é feito uma vez para o acervo que você já tem, e toda vez que você adicionar ao seu acervo uma ou mais tracks. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Vocês têm 1000 músicas, tá? Essas músicas não passaram ainda por um software de análise para saber os tons dessas músicas. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essas 1000 músicas, vai passar no software, o software vai analisar e vai gravar informações na track de vocês com um código que representa o tom dessa música. A gente vai ver isso detalhadamente aqui mais para frente, certo? Então, cada música que você baixar ou que você comprar, você vai ter que passar de novo nesse software e incorporar a sua lista de músicas, certo? Então, se você já tem 10.000 músicas, você vai passar essas 10.000 músicas a primeira vez, não precisa fazer mais de uma vez. Cada vez que você tiver uma música nova no seu acervo, você vai passar nesse software para ele fazer a análise e gravar as informações, certo? Então, essa preparação é feita com softwares, né, que analisam suas tracks, nelas gravam rótulos com informações necessárias para que a mixagem harmônica possa ser realizada. Então, a análise de tracks por software consiste em descobrir o tom da música, né, em inglês chama key, né, o BPM, o nível de energia e a inclusão de cue points automaticamente, né. Só um dos 2 exemplos que a gente vai ver, porque assim, a gente vai ver um exemplo de software que é pago e um exemplo de software que é gratuito, tá? O pago, ele faz quase tudo, ele faz tudo aí que eu falei, que é a descoberta do tom da música, o BPM, o nível de energia e inclusão de cue points. O outro, ele só vai descobrir o tom da música, que é basicamente o que a gente precisa para organizar o nosso set harmonicamente, tá? Mas também é legal você ter essa informação do nível de energia que esse software pago realiza, porque de repente, imagine a seguinte situação: você está tocando aqui uma música, certo? E é uma música que tem um nível de energia alto, classificado pelo software, tá? Ele se baseia, não é pelo BPM. Às vezes você tem músicas de BPM baixo, que tem uma sensação rítmica maior. Ele analisa pelas frequências da música, tá? Então, eu não vou me aprofundar nisso. Quem for fazer o curso de produção comigo, né, o curso online que a gente vai estar lançando esses dias, vai poder aprofundar nisso aí. Mas só para não deixar a coisa obscura. Então, esse nível de energia, ele faz uma análise da estrutura da música, né? E não pelo BPM determina o nível de energia. Vai de 1, se não me engano, até 10. Então, você está lá tocando uma música de energia, sei lá, 10. Tá? Um nível mais alto, ou seja, a pista está lá bombando, e aí de repente você toca uma música que é nível 5, né? Aí a pista esfria, o pessoal vai sair para beber, aí dá
que a gente chama de deu Moisés na pista, né? Abriu, como se abrisse o mar, né? Fica aquele vazio na pista porque o pessoal não se empolgou com a música que você está tocando. Então, se você tem organizado isso, essa informação gravada na sua track, e alguns CDJs mais modernos, ou se você toca com Traktor, você tem essa informação na tela do seu notebook e você vai poder escolher uma música com energia maior e trazer a tua pista de volta, né? Se você não tiver isso aí, essa informação, o que você iria fazer? Se tivesse só os recursos de um CDJ comum, você iria aumentar o BPM da sua música, né? Seria a única alternativa para tentar trazer o seu público de volta para a pista, né? Então, o software que é pago, ele é pago, mas tem uma razão de ser porque ele tem mais recursos. Mas se você não tiver como adquirir esse software, você consegue descobrir o tom da música da mesma forma, com software gratuito e com outros softwares que eu vou indicar aqui. E também vai poder organizar o seu set harmonicamente, né, que é o intuito dessa aula, né? Então vocês percebam que assim, é uma aula de mixagem harmônica em Record Box, mas tem todo uma gama de outros conceitos que eu estou repassando aqui até para incorporar mais essas informações, certo? Então, uma vez coberta essa informação, né, que é gravada nas tracks em forma de rótulos, podem ser lidos por softwares como Traktor ou mesmo por CDJs mais modernos, né? Eu acho que 2000 Nexus, NX, NX2, enfim, esses CDJs mais modernos, todos com LCDs, eles conseguem ler essas informações, certo? Que a gente vai gravar nas tracks. Então, como opção de análise de software, eu vou citar aqui o Mixing Key, certo? O Mixing Key é um software pago, ele é $58, né? É um software muito bom, muito, assim, com esses recursos que já foi citado, né, anteriormente, e ele ainda tem uma série de outros softwares que você pode incorporar ele, como o Mashup 2, que serve, né, obviamente, para fazer mashup. Mas também, durante o curso, o Johnson vai falar sobre o Mixmaster, né, que é um software para fazer mashup, e tem a versão Tabajara dele, né? Para quem não sabe o que é a versão Tabajara, depois me pergunta aí no privado que eu explico, certo? Então, vamos para frente. Então, a seguir a gente vai mostrar a tela aí do software. Eu vou mostrar, eu tenho um software aqui no computador, e vou mostrar ele, né, além da tela, eu vou mostrar o software mesmo aqui para vocês. Então, essa é a tela do Mixing Key, essa já é a versão mais recente, né? Quem compra o software tem atualizações vitalícias, né? Lembrando que essa análise que ele faz das tracks, e isso é uma coisa que não é muito legal, mas que você tem que ter necessariamente uma conexão com a internet, porque ele manda a informação da música para um servidor e o servidor retorna o tom da música. Então percebam que aí você tem algumas colunas, né? Você tem o cover, que é a capa, né? O artista, o título, o resultado do tom, né? Esse key result aí, e aí você tem uns códigos, né? 10A, 10A, 8A, 8A, e a gente vai entender isso aí. Ele mostra o nível de energia da música, então você perceba que nessas músicas que eu analisei quando eu tirei esse print, eu tenho músicas de diferentes níveis de energia, né? Eu tenho música de energia 4, energia 6, energia 8, né? Então perceba que eu tenho uma track aí que tem o nível de energia 6 e o BPM é 125. E tem uma track de energia 8 que o BPM é também 125. Ou seja, não é o BPM que indica que aquela música vai fazer com que a sua pista fique animada. É o nível de energia da música, são os elementos rítmicos que o produtor colocou na música que vão fazer com que ela seja dançante, tá? Então é isso que o software analisa, ele não analisa o BPM. Você pode tocar uma música de 130 BPM, por exemplo, um hip hop,
e ser uma música morgada, né? E você pode tocar um trap de 80 e a música parecer ser muito rápida, ser muito dançante, né? Então, não é o BPM que determina se a música vai ser mais ou menos dançante, tá? E ali a gente tem uma coluna também de kill points, né? Quando a gente estiver vendo a aula de Record Box, eu vou mostrar para vocês como vocês identificam os pontos de mixagem da música, né? Porque ele vai apresentar um gráfico da música e a gente vai aprender a marcar os pontos de mixagem ou pontos de salto, né? Que são os hotkeys. Então, o Mixing Key ele já faz uma análise da sua track e já coloca esses pontos gravados para que você recupere no Traktor, por exemplo, ou mesmo num CDJ mais moderno. Então ele já coloca isso aí. Então no software pago você tem, além da descoberta do tom, você tem o nível de energia e você tem esses kill points que ele coloca automaticamente. No gratuito ele só faz a descoberta do tom da música, certo? Deixa eu dar um Alt Tab aqui. Então, essa é a tela do programa, né? O Mixing Key. O objetivo da aula não é a gente aprender a usar esse software, porque ele é muito simples. Né? O próprio, aqui na tela inicial, está dizendo o que deve ser feito. Você deve jogar a sua track aqui para essa parte branca, né? Drag files here to analyze them. Ou seja, você joga a sua track aí, ele faz a análise e dá o resultado. E aqui é que está todo o pulo do gato da teoria da questão da mixagem harmônica, essa bolinha aqui colorida, né? Você tem códigos aqui, códigos na parte mais externa e códigos na parte mais interna que representam tons musicais, tá? Então a gente vai ver isso mais para frente. Se eu clicar aqui, ele vai dizer qual é o tom, ou se eu passar a seta do mouse ele já diz qual é o tom, mas se eu clicar ele diz qual é o tom. Tá? Então, além disso, da descoberta do tom, ele já faz integração aqui com Serato, com Traktor, com o Record Box da Pioneer, com iTunes, com o próprio Ableton, né? Para quem produz com Ableton e toca com esse software, né? Então ele já faz essa integração. Então é um software muito simples, mesmo que você não tenha conhecimentos profundos de informática, você consegue usar bem, fazer a descoberta do tom da música de vocês e trabalhar bem com ele, certo? Então, esse é o Mixing Key, né? Que é o software lá que eu estou indicando, que é o pago, $58, né? Quem puder comprar, eu recomendo, porque realmente é um software muito bom e você vai ter sempre as atualizações aí. Uma vez comprado, não é aquele software que é licença de 1 ano, a licença dele é para a sua vida, e a atualização também. Enquanto houver atualização, você recebe, tá? Então, vou voltar aqui para a apresentação. Então, essa tela, né? Deu print. E tem um outro software que é o Keyfinder, né? Traduzir assim ao pé da letra, é o procurador de tom, né? Então, esse software ele é gratuito, só que o cara que desenvolveu esse software, ele descontinuou a versão para Windows e ele avançou com as versões só para Mac, tá? Então a última versão que está no site dele, acho que já tem uns 2 anos, né? Então ele descontinuou e abriu o código, ou seja, ele deixou disponível para que algum outro desenvolvedor pegue esse código para Windows e continue produzindo versões. Só que até agora eu acho que ninguém se interessou em fazer, ou é muito difícil, não sei. Mas, enfim, a versão que está lá para Windows, né, que eu acredito que a maioria de vocês tenha sistema operacional Windows, é uma versão funcional e é gratuita. E ele faz a descoberta do tom normalmente. A gente pode até fazer uma simulação aqui, pegar uma música e passar no Mixing Key, ver qual tom que ele descobre, depois passar no Keyfinder para ver se ele descobre o mesmo tom, tá? A gente pode fazer isso aí. Eu acho até que eu tenho aqui
em imagem um teste que eu fiz, né, anteriormente, que realmente ele mostra que o tom que descobriu no Mixing Key é o mesmo tom que foi descoberto no Keyfinder. Ou seja, apesar dele ser gratuito, ele não descobrir, não colocar os kill points, ele não descobrir o nível de energia da música, mas ele resolve o problema de detecção do tom da música, que é o que a gente precisa para poder organizar nosso set harmonicamente, tá? Então, o Keyfinder é um software gratuito, né? Antes de usar o Mixing Key, claro que a gente não quer gastar dinheiro, a gente procura versões alternativas, baratas, né? As Tabajaras também, mas aí não tinha versão Tabajara do Mixing Key. Eu, então, achei o Keyfinder e comecei a usar. Só que a versão que eu usei, ele colocava algumas sujeiras no rótulo da música, e aí depois eu tinha que editar na mão, e aí eu preferi comprar o Mixing Key, certo? Mas ele acha o tom da música, sim, da mesma forma que o Mixing Key acha. Então ele não informa o BPM da música, não tenho certeza disso, mas a gente pode ver aqui se ele mostra ou não o BPM. Ele não, isso de não analisar o nível de energia é certeza, ele não analisa. E também não insere os kill points automaticamente com o Mixing Key, certo? Então, eu até falei aí, eu parei de usar o Mixing Key pelo fato do Keyfinder gravar alguma sujeira no rótulo da track, muitas vezes possibilitando a análise do tom quando você vai tocar alguma música fora do roteiro, né? Ou seja, ele gravava umas sujeiras lá que se você tocar, se você fosse precisasse ver essa informação num display, ficava difícil. Aí você ia ter que editar todas as músicas que ele analisou, então ficou inviável para mim. Eu preferi comprar o Mixing Key. Só que depois de uma versão à frente dessa que eu usei, ele atualizou esse problema e já resolveu. Então alguns alunos até usaram ele e não tinha essa informação de sujeira no rótulo da track, né? Então aí está muito pequeno, não dá para ver, aqui está maior. Então percebam que assim, é muito simples também, você vai arrastar as músicas para essa parte branca maior e aí ele vai descobrir o tom da música. Tem lá tag de nota, tag de comentário, tem lá 3A e tem a notação, ele descobre. Na verdade, ele vai descobrir notação de cifra, que mais para frente dessa aula a gente vai ver também. E aí você tem que fazer uma configuração manual para associar que aquele tom em notação de cifra representa um código específico que é o que a gente chama de key code, né? Então, se você olhar nessa coluna tag de comentário, você tem um 3A e tem BBM, né? Então, BBM representa o tom si bemol menor. E esse tom si bemol menor, ele está associado ao código 3A. Não se preocupem com isso agora, que a gente vai entender isso mais aqui para frente, certo? Então, é só para mostrar a tela. Na descrição do vídeo eu vou estar colocando o link para download desse software também. Assim como o Recordbox, assim como o Mixing Key, tá? Não se preocupem. Então vamos para frente. Então aqui foi a comparação que eu falei, né? A seguir faremos a análise de uma track nos dois softwares para confirmar que os dois fazem a análise de tom de forma correta, né? Um deles é o Mixing Key e o outro o Keyfinder. Então, antes disso, vamos lá fazer isso aqui na real. Então, vamos abrir aqui o Mixing Key. Vamos adicionar aqui uma música. Então, a gente vai clicar aqui em Add Files, né? Adicionar música. E aí, nessa opção, você pode adicionar arquivos, adicionar uma pasta ou adicionar uma playlist do iTunes. A gente vai escolher um arquivo só. Então, vou escolher aqui essa opção Add Files, certo? Então, músicas. Então, vamos pegar aqui. Vou ver aqui. Tem brega aqui, ó. Tem música EDM. Vamos pegar essa primeira música aqui do Benny Benassi. Nossa, esse mouse tá horrível. Abrir. Então lá embaixo, ó,
analisando uma música. Ué, o que aconteceu aqui? Tá analisando ainda. Então aqui ele já detectou o nível de energia, ó. Detectou o tempo, 132, já tem 8 kill points. Se eu clicar aqui, então visualmente ele faz um cálculo, né, levando em consideração o compasso, né, e levando em consideração que o produtor organizou a música dele de forma correta em relação às barras, né? Não sei se vocês lembram da aula lá de barras, né? Então, quando o produtor vai organizar a música, vai fazer o arranjo da música, ele organiza em forma de barras, né? Então, o software ele analisa levando isso em consideração. Então, percebam aqui, ó, provavelmente isso aqui é a intro da música, né? Então ele já bota um kill point aqui, ó, kill point inicial na primeira batida, o segundo kill point aqui provavelmente é o break, né? E aí ele vai colocando vários kill points, ele coloca até 8 kill points, né? Então isso aí o Keyfinder não faz, só quem faz é o Mixing Key. Então ele descobriu aqui o tom, o resultado, né, do tom em Key Code, né, que é 8B. O nível de energia dessa música é 7, o tempo dela, que é o BPM, né, 32, ele colocou até 8 kill points. Então, o que vai interessar para a gente aqui para análise comparativa entre os dois softwares é esse código aqui, tá? Então, 8B, se a gente clicar aqui, 8B, cadê 8B? 8B é um C major, Dó maior, certo? Não se preocupe que a gente vai entender isso aqui um pouquinho para frente, tá? Então, o 8B vai representar o Dó maior, o C, tá? Então, vamos usar agora o Keyfinder e pegar a mesma música. Cadê o Keyfinder? Tá aqui o Keyfinder. Tá? Então, vamos pegar aqui a mesma música. Músicas. Meu HD já tá pedindo pinico aqui. EDM Songs. Falei para vocês que esse mouse não tá bom. Então, perdão aí pelos defeitos. Ah, minha Nossa Senhora. Então, Benny Benassi. Vou pegar a música aqui e vou arrastar para cá. Se eu conseguir, né? Me ajude aí, mouse. Gente, pelo amor de Deus. Mouse, me ajude. Gente, a P aqui tá grande, é pelo mouse, viu? Perdão. Vamos lá. Vou tentar aqui de novo. O mouse a gente clica, aí ele faz outra coisa. Pela hóstia. Vamos ver aqui se com Ctrl C dá certo ou com copy paste. Gente, pelo amor de Deus. Colar. Não dá. Vamos tentar aqui de novo. Já pensou, gente, de apanhar? Apanhando de um mouse, que vergonha. Deixa eu ver aqui com o pad. Então tá lá a música. Vamos clicar aqui para executar a análise, certo? Então tá lá, ó, 8B. Por que ele já mostrou nesse comentário aqui, ó, Energy? Porque a gente passou primeiro no Mixing Key. Mas aqui essa análise foi a análise dele. Só que ele detectou errado essa música especificamente. Lembra que lá era C? Aqui ele detectou como G. Então, às vezes vai ocorrer imprecisões. Às vezes ele vai achar certo, às vezes vai achar errado. Então,
aquele negócio, né? De graça não tem nem como a gente reclamar. De graça tem injeção na testa. Então, às vezes é melhor você investir uma grana que não é muito alta, né? No software que você vai ter a certeza que você vai ter um resultado, né? Um resultado mais preciso. No outro teste que eu fiz, ele detectou as duas músicas de forma certinha, né? Então essas informações aqui, ó, ele pegou do Mixing Key, e isso aqui foi o que ele detectou, era um G. Só que o Mixing Key ele detectou como C, então era para ser C lá. Então, né, houve essa incompatibilidade. Em algumas outras músicas ele consegue encontrar o tom certinho, tá? Mas aí vocês podem baixar de qualquer forma para fazer um teste, né, com duas músicas, não sei, e aí utilizar. E também tem outras alternativas que eu vou mostrar aqui para a gente fazer a descoberta desse tom também, além do Key Finder, que é gratuito. Eu vou mostrar para vocês também outras opções que são gratuitas também para vocês fazerem esse teste, certo? Então, esse aqui é o Mixing Key, o outro, o Key Finder, esse pago, o outro gratuito, e a gente vai seguir aqui e vamos mostrar os outros mais para frente. Vamos lá. Então, a técnica de mixagem harmônica nada mais é do que analisar o tom das músicas do seu set e combiná-las seguindo algumas regras, tá? Essas regras foram derivadas de um conceito musical. Quem é músico ou estuda música conhece o círculo ou ciclo das quintas, né? Então, em alguns lugares vocês vão ver isso como círculo e outros vão ver como ciclo das quintas, das quartas e quintas, né? Então, se você não se contenta só com a informação mastigada e quiser aprofundar de onde isso veio e quiser estudar, você pesquisa por ciclo ou círculo das quartas e quintas, que aí você vai ter de onde o cara tirou para facilitar a vida do DJ. Como o foco aqui é passar coisa mesmo, o bizu mastigado para o DJ que não é músico ou não se interessa em ser músico, ele quer apenas tocar e tocar bem as músicas dele, fazer transições suaves. O que a gente vai aprender aqui vai ser suficiente em decorar as regras, sabe? Eu pessoalmente não gosto de jogar as coisas assim sem dizer de onde elas vieram, porque para algumas pessoas não é suficiente, elas gostam de saber de onde surgiu, né? Então, o cara que criou isso, esse Mark Davis, ele se baseou nesse conceito musical, que é uma coisa que os músicos usam, e facilitou a vida dos DJs, porque alguns DJs não querem saber de ser músico, alguns DJs não querem saber de ser produtores musicais, né? Muito embora o mercado hoje meio que exija que o cara seja produtor e seja DJ, né? Então, se o cara vai ser produtor, ele precisa ter um mínimo de conhecimento de teoria musical. Tá? Então, se você pretende ser produtor, ou se você quer ser um DJ que entenda um pouco de teoria musical e quiser saber a origem disso, pesquisa aí sobre o círculo das quartas e quintas. Então, o que esse cara fez, esse Mark Davis? Ele criou o que ele chamou de Camelot Wheel, ou seja, roda Camelot. É aquele círculo lá que eu mostrei para vocês no Mixing Key, coloridinho, né, que tem uma parte mais externa e uma parte mais interna. Tá? E é isso que a gente vai estudar aqui, e apesar de tudo que a gente falou até agora, é nisso que a gente tem que focar para poder pegar as músicas com os rótulos gravados da análise dos softwares, né, e fazer essa combinação de forma harmônica, certo? Então, não é necessário que o DJ saiba o que é uma escala musical, como elas são formadas, né? Que é a questão dessa teoria aí do círculo das quartas e das quintas, né? A não ser que você queira realmente ter conhecimento musical e tenha pretensões de ser produtor musical. Se não, você só quer ser DJ, tocar nos eventos, tocar nas festas, então isso que a gente vai passar para você é suficiente, tá? Então vamos para frente. Então, para não ficar muito assustador, né, à primeira vista, eu vou explicar como são representadas as notas musicais na notação de cifra. Porque é o seguinte, no mundo musical, né, entre os músicos, existem várias formas de você interpretar uma música.
Por exemplo, se eu sou compositor de uma música, eu posso passar as notas da minha música para um outro músico tocar. Uma orquestra, por exemplo, ela tem lá a partitura da música, né, que é a notação mais usada pelos músicos profissionais, músicos formados, é a notação de partitura. Ele pega a partitura, ele lê a partitura e reproduz o tempo, reproduz a duração da nota, reproduz tudo que está lá escrito na partitura, tá? Para a gente aqui, a gente vai usar uma representação mais simples, que é muito usada, inclusive, para quando a gente está aprendendo a tocar violão, aquelas revistinhas de músicas para violão, elas são todas em notação de cifra. Os softwares de produção musical, você tem lá no software de produção musical o piano roll, e esse piano roll tem a representação das notas musicais no piano, todas em notação de cifra. Então, para quem pretende ser produtor ou quer ser DJ sem se aprofundar no mundo da música, pelo menos a notação de cifra você precisa saber até para poder fazer análise dessas técnicas que a gente vai utilizar para fazer a organização do set harmonicamente, tá? Então, para quem nunca ouviu falar o que é cifra, né? Notação de cifra, a gente vai dar aqui uma visão, né? E aí depois você pode criar uma tabelinha, colocar aí do lado do seu computador, e com o tempo você vai internalizar, você já vai falar de cabeça. Quando aparecer a letrinha lá, você já vai saber que nota é aquela ou que tom é aquele que está sendo representado pela letra, tá? Então vamos aqui para frente. Então, convencionou-se que o C, a letra C em maiúsculo, ele representa a nota Dó e o tom Dó. Nota e tom são coisas distintas, tá? A letra D em maiúsculo, lembrando que são sempre em maiúsculos, tá? As letras são sempre em maiúsculos. A letra D representa o Ré. O E vai representar o Mi, o F o Fá, o G o Sol, o A o Lá, o B o Si. Algumas pessoas me perguntaram, mas por que esse cara não colocou que o Dó era D e que o Ré era R? Não sei. Então, não sei nem quem foi que criou essa notação, mas por algum motivo convencionou-se dessa forma. Então, você tem lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, que são as notinhas musicais, né? Todo mundo sabe, até lá do primário, do jardim, né? As musiquinhas que a gente cantava lá com a tia. Então, essas notas e esses tons são representados por letras em maiúsculo. Então, o C representa o Dó, o D o Ré, o E o Mi, o F o Fá, o G o Sol, o A o Lá, o B o Si. Então, se você for no site Cifra Club, qualquer site de cifras musicais, a representação das músicas vai estar em notação de cifra. Então, você vai ter sempre essa notação. E tem outras coisas que na notação de cifra que a gente vai ver aqui, tá? Vale lembrar que uma música pode estar num tom maior ou num tom menor, certo? Então, quando você ouvir uma música, ou você tiver uma track, ela provavelmente vai estar em um tom maior ou menor, certo? Nunca ela é maior e menor, ou existe uma terceira variação. Ou ela é maior ou é menor, certo? Mas não se preocupe em relação a isso. Então, é o seguinte, nesse caso aí, as notas elas estão sendo representadas em letras maiúsculas. Então, quando o tom é maior, o tom da música é maior, sempre a letra vai estar só em maiúsculo. Por exemplo, se a minha música está em Dó maior, vai aparecer lá na notação de cifra o Ki ou tom em C. Se a minha nota está em Mi maior, vai lá apresentar o E. Agora, se a minha música estiver num tom menor, vai ser a mesma letra em maiúscula, seguida de um M minúsculo. Então, o Mi maior é representado pela letra E maiúsculo. O Mi menor é representado por um E seguido de um M minúsculo, certo? Então, Mi menor vai ser EM e Mi maior só o E. Mas eu também tenho bemol, né? Então, se eu tiver uma nota Mi bemol maior, vai ser um E maiúsculo e um B minúsculo.
Mi bemol maior. Se eu tiver um tom Mi bemol menor, ele vai ser representado pelo E maiúsculo, pelo B minúsculo e pelo M minúsculo, certo? Então, o tom maior é o mais fácil, vai ser somente a letra em maiúsculo. E se for um tom menor, ele vai ser seguido pelo M minúsculo, e se for bemol, vai ter o B minúsculo, e se for um tom menor, um M minúsculo, tá? Você também ainda tem os tons representados pelas notas pretas do piano, que são os sustenidos, né? Que é a cerquilha ou hashtag, como você queira chamar. Então, eu posso ter um tom Dó sustenido maior. Então, como é que a gente vai representar isso em notação de cifra? Vai ser um C, cerquilha ou hashtag, e aí esse tom representa o Dó sustenido maior. Se for um Dó sustenido menor, C, cerquilha, M minúsculo. Dó sustenido menor. A leitura é sempre da esquerda para a direita, certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, podem me perguntar. Eu posso passar isso aqui em uma notazinha de texto para vocês. Mas isso aí, se você pesquisar no Google, tem... Em todo site de música você vai ter essa representação, tá? Então vamos para frente. Então essa aí é a roda Camelot, certo? E aí agora eu vou dar algumas explicações que vão juntar todas essas informações que a gente já viu até agora, né? Inclusive a notação de cifra. Então percebam que você tem dois círculos circunscritos, né? Você tem um círculo mais externo e tem um círculo mais interno. No círculo mais externo, percebam que todos os códigos estão seguidos, todos os números estão seguidos pela letra B em maiúsculo. Esse B, ele não representa nenhuma nota da notação de cifra, lembram? Que não, na verdade, na notação de cifra, eu tenho o B que representa a nota Si, mas nesse caso, esse B maiúsculo não tem nenhuma relação com a notação de cifra que a gente viu no slide anterior, certo? Fique bem claro isso. Todos os números do círculo mais externo, eles vão estar sempre seguidos da letra B em maiúsculo. E todos os números do círculo mais interno, eles vão estar seguidos da letra A. Ok, Mário, qual o sentido disso? Percebam, todos os códigos que estão no círculo mais externo vão representar os tons maiores das músicas, que vai ser sempre um código e a letra B em maiúsculo. Então, Mário, quer dizer que se eu pegar uma track que foi passada num software de análise e ele estiver me dizendo que aquela track tem um tom 12B, eu posso nem saber qual é qual nota aquele código representa, mas eu posso afirmar com certeza que é um tom maior, correto? Isso mesmo. Todo código que você verificar que tem um B maiúsculo vai representar que aquele tom é um tom maior. E da mesma forma, aliás, de outra forma, né? Que você verificar um código que tem a letra A, aquele código vai representar um tom menor. Então, o que eu concluo disso? Que todos os tons que estão no círculo mais externo, eles são tons maiores. E todos os tons que estão representados no círculo mais interno, eles são tons menores. Perfeito? Então, fique fixado isso. Se você pegar uma track que tem um código que tem a letra B em maiúsculo, você pode afirmar com certeza que aquele tom é maior. Se você pegar um código que esteja representado pela letra A, um número representado pela letra A, você pode afirmar com certeza que aquele código representa um tom menor, certo? Então, esse é o primeiro passo que eu quero ressaltar aqui para vocês. Vocês devem fixar isso aí, tá? Mas percebam que, assim, além do código,
Logo abaixo você tem a notação de cifra que esse código representa. Então o 12B ele vai estar representando o I major. Então pela notação de cifra, o I ele representa o tom Mi maior, certo? Lembram que eu falei? Quando você tiver só a letra em maiúscula, vai representar um tom maior. Mas, de qualquer forma, como você tem um código lá com a letra B, você já sabe que esse tom é tom maior, tá? Então, todos esses tons que estão no círculo mais externo vão ser maiores, independente de estar escrito major, que a tradução é maior, né? Então, o código B, 12B, vai representar a nota Mi maior. O 1B, o Si maior. O 2B tem uma coisa diferente aí, Mário. Exatamente. Então, o F sharp major, o sharp em inglês significa cerquilha, ou hashtag, como você queira chamar, né? Que é o sustenido, é a tecla preta do piano. Então, o 12B vai estar representando o F sharp major, ou seja, o Fá sustenido maior, tá? E o 3B tem uma coisa diferente aí, Mário. Apareceu o sharp e agora tem um flat. O que esse flat representa? O flat em inglês quer dizer o bemol. Então, no piano, a tecla preta, em algum momento, ela pode representar o sustenido, em outro momento, ela pode representar o bemol, tá? Então, a gente não vai falar nisso, é só para você saber que o sharp representa o sustenido e o flat representa o bemol. Então, o código 3B aí vai estar representando o Ré bemol maior, certo? Bom, espero que não tenha confundido muito a cabeça de vocês. Por isso que antes eu falei da questão da cifra, porque a gente justamente ia precisar aqui para interpretar o que está sendo mostrado aí nessa roda, na roda Camelot, né? Então vamos aí para o círculo mais interno, que representa os tons menores. Então, se você olhar aí o 4A, ele está representando o F minor, né? Minor em inglês representam, traduzindo, né? É um tom menor. Então, o 4A, o código 4A vai representar o tom Fá menor, né? E por aí vai, seguindo a mesma lógica do major, do sharp e do flat que a gente acabou de ver no círculo mais externo que representa os tons maiores. Então, você também vai ter números de 1 a 12, só que internamente vai estar seguido do A. Então, se você verificar um código que tem um A, você já vai saber que o tom é menor. Se você perceber que na sua track tem um código que tem um B, por exemplo, você já vai saber que é um tom maior. E uma curiosidade aqui para vocês. Não sei por qual motivo, mas a maioria das músicas eletrônicas, né, músicas dance, music, elas são, quase toda a sua totalidade, são feitas em tons menores. Então é bem raro, né, no seu acervo você encontrar músicas em tons maiores. Normalmente em tons maiores você tem mais rock, né, músicas mais sei lá, sertanejo, né? Então, normalmente as músicas eletrônicas elas são todas de tons menores. Eventualmente você tem uma ou outra que está em tom maior, tá? Então isso é só uma informação a título de curiosidade. Vamos para frente. Então agora a gente vai aprender a técnica que a gente vai aplicar usando essa roda Camelot. Então a primeira técnica dela é que você pode mixar músicas de tons iguais. Então perceba, está circulado lá o 11B, que representa o tom Lá maior, ou a major, né? Lá maior. Então se você tem uma música 11B, você pode mixá-la com outra música 11B. Então, músicas de tons iguais são completamente compatíveis, porque elas são iguais, né?
Então, se você está passando de uma música 11B para a próxima música 11B, essa mixagem vai ser harmonicamente perfeita, porque todas as notas da escala da música anterior vão estar presentes na escala da música posterior, certo? Então, músicas de tons iguais são compatíveis, então você pode misturá-las sem medo. Então, uma 11B pode misturar com 11B, uma 9B com 9B, 8B com 8B, 7B com 7B. E da mesma forma com tons menores. Uma 1A pode mixar com uma música 1A. 2A com 2A, 3A com 3A, 4A com 4A, 5A com 5A, 6A com 6A, 7A com 7A e assim sucessivamente. Perfeito? Então, a primeira técnica que vocês têm que saber é que músicas de mesmo tom podem ser mixadas e vão ficar harmonicamente perfeitas. Certo? Então, primeira técnica. Segunda técnica. Mixar músicas de tons relativos ou tons opostos. Para quem não vai estudar produção musical, para quem não quer aprender teoria musical, não precisa se preocupar sobre o que é um tom relativo, tá? E decore isso como tons opostos. Então, se a minha música A é 10B, então eu vou olhar na roda Camelot quem é o tom oposto a ela, ou seja, quem está de frente para ela. Então, quem está de frente para o 10B é o 10A. Então, eu posso tranquilamente mixar uma música a música A, que é 10B, ou seja, uma música de tom maior, com a música 10A, que é uma música de tom menor. Como elas são músicas de tons relativos, a escala musical de 10B é a mesma escala musical de 10A, ou seja, esses dois tons têm as mesmas notas da escala. Tá? Isso só a título de informação, vocês não precisam se preocupar com isso. O que vocês precisam se preocupar? Se eu tenho uma música 10B, eu posso mixar com uma música de tom oposto. Quem é o oposto de 10B? 10A. Se eu tenho uma música 8B, eu posso mixar com tom oposto. Quem é o oposto de 8A? De 8B? 8A. E é uma via de mão dupla. Se eu tenho uma 10A, eu posso mixar também com a 10B. Se a minha música A for 10A e a segunda for 10B, beleza. Tanto faz num sentido como no outro, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma música 2A, eu posso mixar com 2B. E se eu tenho uma música 2B, eu posso mixar com 2A, tá? Tranquilo. Se eu tenho uma música 5A, eu posso mixar com a 5B. Se eu tenho uma 5B, eu posso mixar com a 5A, tá? Então, segunda técnica que vocês têm que decorar aí. A primeira, que você pode mixar músicas de mesmo tom, e a segunda, que você pode mixar músicas de tons opostos, certo? Então, no caso da primeira técnica, dos mesmos tons, ou seja, você vai mixar uma música que seja maior com maior, e você também pode mixar uma música que seja tom menor com tom menor, certo? Desde que seja o mesmo tom. Na segunda técnica, você vai mixar tons opostos, ou seja, você vai mixar uma de tom, vai poder mixar uma de tom maior com uma de tom menor e vai poder mixar também uma de tom menor com tom maior, dependendo da sequência que ela vai aparecer no seu set, tá? Qualquer dúvida em relação a isso, gente, vocês podem colocar lá no comentário do vídeo que vai ser postado no YouTube, ou falar comigo no WhatsApp, tá? Esclareço as dúvidas que vocês tiverem, né? Que a princípio pode ficar confuso isso aí, né? Apesar de ser bem simples, né? Então, vimos aí já duas técnicas, certo? Vamos lá para a terceira técnica. Então, mixar músicas de tons cruzados, tom menor com tom maior. Então, eu sempre uso a questão do V da vitória, né? Como o vértice do V estando apontando para a música que você... A música de partida para onde você quer mixar para a próxima música. Então, vejam aí. Eu tenho uma música 9A, certo? E eu posso mixá-la tanto com 10B, ou seja, uma música de tom menor, eu posso mixar com uma de tom maior, cruzando, né? Você fazendo o Vzinho.
E posso mixar também com uma 8B, né? Então, se eu tenho uma música 7A, né, eu posso mixar com 8B e posso mixar com 6B. Se eu tenho uma música 3A, eu posso mixar com 2B e posso mixar com 4B, certo? Então, a gente vai usar sempre um tom menor para o maior, fazendo esse Vzinho aqui, né, com a mão, ou fazendo só a nível visual mesmo, certo? E também, se você tiver com um tom maior, por exemplo, você está lá com 10B, ó, você poderia mixar o 10B com 9A e com 11A, ou seja, a via é de mão dupla, tanto você pode partir do menor para o maior quanto do maior para o menor. Nesse exemplo aí, a gente está vendo do menor para o maior. No próximo vai ser do maior para o menor, certo? Então, vamos para frente aí para a próxima técnica. Então, ó, de um tom maior para um tom menor. Então, se eu estou no 9B, eu posso mixar com 10A e com 8A. Se eu estou com 6B, uma música 6B, eu posso mixar com 7A e com 5A. Se eu estou com 4B, eu posso mixar com 5A e com 3A. Certo? Vamos para frente. A próxima técnica é mixar músicas de tons vizinhos. Maior com maior. Então, se eu tenho uma música 9B, os tons vizinhos de 9B são 10B e 8B. Então, são essas as possibilidades que eu posso mixar. Se eu tenho uma música 12B, eu posso mixar com 1B e com 11B, que são os tons vizinhos, tanto para a direita quanto para a esquerda, né? Isso considerando as músicas de tom maior, ou seja, o círculo mais externo, certo? Se eu tenho uma música 2B, eu posso mixar com B e 3B. Se eu tenho uma 3B, eu posso mixar com 2B e 4B, ou seja, os tons vizinhos delas. Vamos para frente. No caso de tons menores, do mesmo jeito. Se eu tenho uma música 9A, eu posso mixar ela com 10A e com 8A, que são os tons vizinhos. Se eu tenho uma 7A, eu posso mixar com 8A e com 6A. Se eu tenho uma música 6A, posso mixar com 7A e com 5A, que são os tons vizinhos dela, né? Então, vamos para frente. Mixar músicas de tons vizinhos com 2 saltos. Então, no caso anterior, a gente viu os vizinhos da esquerda e vimos os vizinhos da direita. Nesse caso, a gente vai fazer o mesmo, só que pulando dois tons. Então, por exemplo, se eu tenho 9B, eu posso mixar com 11B, ou seja, eu pulei o 10B, 11B. E também posso mixar com 7B, porque eu pulei o 8B e 7B. Na verdade, se você juntar as duas técnicas, essa e a anterior, eu teria a possibilidade de mixar o 9B com 10B e mixar o 9B com 11B. Também poderia mixar o 9B com 8B e o 9B com 7B. Certo? Então, eu posso mixar tanto com meus tons vizinhos à esquerda e à direita, quanto o segundo vizinho, né? Digamos assim, a grosso modo falando. Então, vamos lá para a próxima técnica. Em relação aos tons menores, do mesmo jeito. Então, se eu tenho uma música 9A, eu posso mixar a música 9A com 10A e com 11A. 10A levando em consideração a técnica anterior. E com 11A levando em consideração essa técnica que a gente está vendo agora, que é a questão dos 2 saltos, né? E também posso mixar 9A com 8A e 9A com 7A. Então percebam que utilizando somente essas técnicas, sem nenhuma teoria musical, e tendo apenas o software que vai colocar o rótulo, né, do tom da música, que é esse código, né, que é o número seguido da letra, você aplica a técnica, você vai ter certeza que o seu set vai estar harmônico, né? Numa sequência harmônica. Mas volto a ressaltar que vai ter situações que você quer que duas músicas sejam tocadas na sequência que elas não são compatíveis harmonicamente, mas você quer. E você vai fazer a mixagem somente pela batida, certo?
Então vamos para frente. Mixar músicas de tons opostos menos um tom à esquerda. Então, um tom menor com tom... um tom menor com um tom menor. Então, por exemplo, você tem lá 9A. Quem é o oposto de 9A? Seria 3A, né? Então, menos um tom à esquerda, se você pensar no sentido anti-horário, é o 2A. Você está olhando de frente à roda, então se imagine que você está em pé ali onde está o 9A, você está olhando para frente. Quem é o seu oposto? É o 3A. Só que você não vai mixar com 3A, você vai mixar com um tom a menos à esquerda, que é o 2A. Se eu tiver no 3A, quem é o meu oposto? É o 9A, mas eu não vou mixar com 9A. Perdão. Eu vou mixar com um a menos à esquerda, seria o 8A. Certo? Essa técnica aí eu garanto para vocês que é pouco usada. A maioria das vezes a gente vai usar tons vizinhos, tons opostos, né? Mas vai ter situação que talvez surja essa técnica para ser usada, né? Por isso que está sendo mostrado aí. Mixar música de tons opostos menos um tom à esquerda sendo maior ou menor. Então, se imagine em pé ali onde está a casinha do 7B. Quem é o seu oposto? Maior. Seria 1B. Menos 1 à esquerda, 12B. Se você levar em consideração que à esquerda você está indo no sentido anti-horário. Certo? Se eu tivesse no tom 8B, quem seria o meu oposto maior? Seria o 2B. Menos 1 à esquerda seria 1B, certo? Então, poderia mixar 8B com 1B, certo? Então, gente, isso aqui, né? A gente viu o tom menor e viu o tom maior. E tem uma última técnica, perdão, tem uma última técnica que é você fazendo 7 saltos, né? Mixar músicas com 7 saltos de tons à esquerda, tom maior e tom maior. Então imagine aí, você está no 3B, você vai saltar 7 casas no sentido horário. Então, vamos lá. 4B1, 5B2, 6B3, 7B4, 8B5, 9B6, 10B7. Então, você tem 7 saltos e você chega lá no 10B. Então, uma música 3B, você pode mixar com a 10B. Né? Tom maior com tom maior. Certo? Então, existem outras técnicas lá nesse site aí que eu estou colocando o link, harmonicmixing.com, que é o site do Mixing Key, que você também pode comprar os produtos, né? Do Mixing Key, e lá tem outras técnicas relativas, mas essas que eu passei aqui para vocês, na maioria das vezes vão se encaixar e vocês vão poder usar quando for possível, na sequência que vocês querem tocar as músicas, né, que você consiga organizar isso harmonicamente, tá? Mas como eu falei, tem casos que você quer tocar uma sequência que não são harmônicas, não dá para você organizar harmonicamente. E aí não tem jeito, você vai mixar a música só pela batida, tá? Quando a gente passar para o Record Box, a gente vai ver como é que a gente organiza a nossa playlist, né, nosso set, e como a gente começa a organizar isso harmonicamente, né? Vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. Então, gente, em relação à mixagem harmônica, apesar de a gente ter tido um pouco uma conversa meio introdutória, mas vai se resumir no uso dessas técnicas e no conhecimento de cifra, né? E saber que todas as músicas que estão no círculo mais externo representam tons maiores e todas as músicas que estão no círculo mais interno representam tons menores, né? Então, decorando essas técnicas que eu passei para vocês aí, vocês vão ter tranquilamente a oportunidade de organizar o set de vocês harmonicamente
e poder fazer mixagens mais suaves, né? Menos perceptíveis do que somente fazendo a mixagem usando só a questão da batida, certo? Então, em relação à mixagem harmônica era isso, e a gente vai trabalhar agora com os softwares, né? Eu vou mostrar também os outros softwares onde vocês podem fazer a detecção do tom da música, e vamos ver outras questões aí com Rekordbox, certo? Então vamos para frente.